Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar para compartilhar mais uma porção desta palavra de Deus, palavra maravilhosa, esta estabelecida nos céus. E nesta manhã devocional Pequeno Almoço, eu quero ministrar uma palavra, um devocional subordinado ao tema Deus e o exemplo hipotético. Deus e o exemplo hipotético. Carta que Paulo escreve aos Romanos, texto bem conhecido da Bíblia, no capítulo 3, o versículo de número 23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na versão corrigida diz: destituídos estão da glória de Deus. Quando nós olhamos para Deus criando o homem, no texto de Gênesis, o Senhor fazendo-o conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus cria o homem perfeito, Deus cria o homem com um projeto glorioso, a melhor intenção, a intenção de adorá-lo, de relacionar-se com Deus. O homem foi criado em um padrão elevado, o padrão em que ele podia se relacionar, ele podia confabular, ele podia conversar com Deus. E a Bíblia diz que Deus visitava o homem na viração do dia. E agora este texto enfático de Romanos 3:23, ele engloba, coloca numa posição só: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Eva foi enganada pela astúcia de Satanás, usando uma serpente. E aquela mulher, a mulher de Adão, a primeira mulher, o primeiro casal, eles começam a duvidar do grande amor de Deus. Eles começam a duvidar da bondade de Deus. Eles começam a duvidar da integridade, da fidelidade de Deus. Fidelidade esta que o irmão Jeremias, profeta de Deus, no capítulo 3 do livro das Lamentações, o livro das reclamações, o versículo 23, ele diz: a tua fidelidade é para sempre, renova a cada manhã as misericórdias, e a tua fidelidade é para sempre. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo neste texto aqui, baseado naquilo que o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala na mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Neste momento da história sagrada, neste momento que o apóstolo Paulo faz as revelações, e eu chamo isso de um exemplo hipotético, isso não está na Bíblia, o que eu vou dizer aqui, é só para você entender, compartilhar com a visão de Deus, de que agora o homem peca. E Deus sendo santo, quando olhamos para 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, Pedro agora inspirado pelo Espírito de ser santo, porque eu sou santo. Parece que agora, aquele momento da história humana, há uma espada quebrando o relacionamento, há uma ponte quebrada, de forma que agora o homem pecador, o homem falho, ele não pode mais relacionar diretamente com Deus. E agora o exemplo hipotético que eu coloco diante de si nesta manhã, é como se, o exemplo é hipotético, é como se agora se posiciona diante de Deus algo chamado justiça divina. E aquela justiça, o exemplo hipotético que eu coloco, ela se apresenta diante de Deus. Deus diz: agora, Deus, está tudo acabado. O Senhor não pode mais se relacionar com Deus, com o homem. O relacionamento, a ponte ruiu, de forma que Deus agora não pode mais ir na direção do homem e vice-versa. E agora, quando a justiça de Deus se posiciona dizendo: Deus, tu és santo, não pode relacionar, o Senhor se levanta do trono, no exemplo hipotético que eu coloco aqui, para você entender a dimensão disso. E ele fala: eu posso me relacionar com o homem. É por essa razão que há uma profecia evidenciada no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis, o livro dos princípios, em que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quando esse descendente da mulher é aplicado aqui nesse texto, ele está falando de algo, de um filho de Deus que viria. Mas a justiça diz: Senhor, não pode, o homem está no maligno, está no pecado. E Deus diz: pode, porque eu vou enviar o que eu tenho de mais precioso, que é o meu filho amado, o meu imaculado filho, que não pecou, não pecará. E ele vai tabernacular
Diz a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, no princípio era o verbo, a expressão do pensamento de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é tão grande em Deus, isso é tão extraordinário que ele continua sendo Deus, enviando o seu Filho amado. O plano de Deus não foi uma improvisação. E agora diz, ele vai tomar sobre si as iniquidades dos homens. Isaías profetiza isso no capítulo 53, versículos 5, 6, 7, 8 até o 10. Ele explica que agora o próprio Deus, ele revela a justiça divina, o plano. E o homem vai religar-se com Deus através de Cristo. É por essa razão que o escritor Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 2, ele diz, debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. E quando a expressão diz assim, como por um só homem, um só ato de fraqueza, de pecado, entrou o pecado no mundo, o pecado gerou a morte, e a morte gera a condenação. Ele explica também no capítulo 5 e 18 da carta aos Romanos que, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens, para condenar, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aqui neste momento que é o mais glorioso de eu estar ministrando a você nesta manhã, o que é mais extraordinário é que agora a justiça divina, ela tem que se prostrar e diz, de fato Deus é soberano, de fato Deus é imutável, de fato Deus é amor, porque o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é uma improvisação, não é algo que surgiu porque pecou, é porque já estava estabelecido na mente de Deus. E a Bíblia diz que ele habitou entre nós, e os próprios apóstolos, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E ele morreu na cruz do Calvário. Esse ato de justiça único, o Calvário, foi a razão pela qual eu consigo novamente me comunicar com Deus, relacionar com Deus, sentir Deus, pregar Deus, viver Deus na minha vida, porque foi através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus não foi um mártir. Muitas pessoas da história, Martin Luther King, vários homens da história, eles tornaram-se mártires. Pedro, Paulo, eles tornaram-se mártires. Filipe tornou-se mártir, Estevão tornou-se mártir, mas Jesus não. Ele é o Salvador do mundo. Foi ele que abriu mão da sua própria vida, foi ele que abriu mão da sua própria condição e integridade física, para que nós pudéssemos ser salvos. É por isso que o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele diz de forma bem enfática, com muita promissão, ele diz assim, olha, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Foi através do Calvário que eu morri para o direito de ter razão, porque a minha razão é depositada no Calvário. Foi através do Calvário que a sentença de morte sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi anulada. Foi através do Calvário que eu volto a me relacionar com Deus. Foi através do Calvário que eu posso ter a garantia da ressurreição. Foi através do Calvário que eu posso uma vez mais dizer que o Senhor me salvou. O diabo, o inferno, o sistema, ele nunca vai pegar Deus na improvisação. Esse exemplo hipotético que eu usei é só para você compreender que o nosso Deus pensa além da nossa capacidade de raciocinar. O Deus que constrói a história, que é o maestro do universo, ele é poderoso para mudar a tua história, ele é poderoso para mudar a tua vida, mas é preciso acreditar, é preciso crer. A Bíblia diz, no livro textual da Bíblia, o versículo áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor não dá para explicar, é o amor de amar inimigo, é o amor de amar desafeto. Em muitas situações, pessoas têm dificuldades de amar os próprios familiares. Agora imagine que amor glorioso, tridimensional é esse, que ama no céu, que ama na terra e lamenta aquele que vai para o inferno. Porque o amor de Deus é incondicional. Deus, ele é poderoso, Deus é maravilhoso, e o plano de salvação que ele estabelece para a sua vida, para a minha vida,
Enquanto eu estiver vivo, ele está em evidência. A validade dele é no momento que eu fecho os olhos. É por isso que muitas pessoas se preparam para viver aqui. Mas o segredo não é preparar para viver aqui. O segredo é preparar para viver a eternidade. O segredo é estar pronto para quando a morte bater na nossa porta. O segredo é estar no momento exato em que haverá a nossa partida, preparados para o encontro com o Senhor, para saber que valeu a pena o sacrifício do Calvário, para que esse sacrifício de fato, assim como esse ato de justiça, Romanos 5,18, ele possa acontecer na minha vida e eu possa ser livre da condenação eterna. Nós sabemos que haverá um dia em que prestaremos conta diante de Deus, mas que esse dia seja o dia que nós seremos enaltecidos porque fomos fiel até o final. Valorize nesta manhã a oportunidade que Deus te dá de fazê-lo compreender que o amor dele, de enviar o seu filho, abrir mão do mais precioso, é por amor à tua alma, por amor à minha alma. E por isso nesta manhã eu te convido a uma decisão para o Senhor. Não é adorar simplesmente sem saber, é saber, eu preciso adorar, porque ele morreu por mim, porque ele sacrificou por mim, pagou o preço que eu não daria conta de pagar. E eu quero orar consigo nesta manhã. Pai santo e glorioso, enaltecido, magnificado é o teu nome. Esse exemplo hipotético que usamos aqui, em que o Senhor se posiciona ante a tua justiça para perdoar através do sacrifício do teu Filho inocente, Jesus Cristo de Nazaré. Eu te peço, Pai, na vida desta pessoa que assiste nesta manhã, que a vida virou uma miséria, que virou uma desgraça absoluta, possa ser restaurada, porque Paulo explica aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, parte final, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa pessoa que assiste está vivo e pode tomar a decisão neste momento. Eu te peço, ajude-a em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.